Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a resposta argumentativa. O que é a resposta argumentativa? Este gênero tão interessante e que cai em vários vestibulares. Onde cai, prof? Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal do Paraná e algumas outras. Sem falar que às vezes ela não vem com esse nome de resposta argumentativa, às vezes está ali como texto argumentativo e teve uma pergunta e você é convidado a responder, ou seja, nada mais é do que convidado a dar uma resposta argumentativa. Beleza. Bom, se você está sendo convidado a dar uma resposta argumentativa, então você vai responder a um questionamento. Então, objetivo de responder ao que foi questionado. Responder ao que foi questionado. Nossa, professora Letéia, mas isso parece bastante óbvio. Eu adoraria te dizer que isso parece bastante óbvio, mas não é. Você acredita que o pessoal faz a prova de redação, resolve a prova de redação e não responde ao que está sendo questionado? É incrível isso. O pessoal não responde ao que está sendo questionado. Muitas vezes porque não entende a pergunta e tantas outras porque não sabe a resposta. Tá? Então, vamos lembrar, eu preciso responder ao que foi questionado. E eu preciso responder ao que foi questionado com objetividade. Então, seja e não seja não existe, seja objetivo em sua resposta. Seja objetivo em sua resposta. Como que eu organizo isso? Primeiro eu tenho que entender o que está sendo questionado. Existe uma questão que é feita direta, então, questão direta. O que é a questão direta? É aquela uma que termina com ponto de interrogação, tá? Ela termina com ponto de interrogação. Por exemplo, na sua opinião, o Brasil deveria descriminalizar o uso da maconha? Ponto de interrogação. Olha o tom de voz. Na sua opinião, o Brasil deveria descriminalizar o uso da maconha? Ponto de interrogação. É uma questão direta. O nosso cérebro já entende que tem aí uma pergunta e a gente já começa a se organizar para dar a resposta. Então, quando nós temos a questão direta, o processo de resposta fica muito mais natural, digamos assim, tá? Mas algumas vezes o vestibular nos apresenta uma questão indireta, tá? Uma questão indireta. Qual é a questão indireta? Professora, como é essa questão indireta? É aquela uma que termina com um ponto final. Por exemplo, assim, cite as causas, os pontos positivos, melhor dizendo, da descriminalização da maconha em território nacional. Ponto. Tá? Ou cite as causas necessárias, que seriam necessárias para que aprovássemos a descriminalização da maconha em território nacional. Ponto final. Percebe que não tem nem a entonação de pergunta? Daí o que acontece? Quando vem pra gente a prova e lá em cima, no cabeçalho, está dizendo para você dar uma resposta e você faz a leitura do restante do comando, da proposta, e você não encontra um ponto de interrogação, muita gente se perde nisso. Fala assim, ué, tá falando que é para eu dar uma resposta, mas não tem pergunta? E daí muita gente fica bem confuso. Então, primeiro passo, observar se eu tenho uma questão direta ou uma questão indireta. Se eu tenho uma questão direta, beleza. Se eu tenho uma questão indireta, a dica é transforme-a numa questão direta. Entende? Risca lá na própria prova ou no rascunho, reescreva a questão, transformando-a
em questão direta, colocando um ponto de interrogação, porque naturalmente você vai ter mais facilidade em responder. Ok? Dando continuidade ao nosso raciocínio. A resposta argumentativa, olha aqui, vai depender do quê? Do seu ponto de vista. Então, é o meu ponto de vista, sobre um tema. E eu vou fazer o quê? Eu vou defender com argumentos este ponto de vista, tá? Defender com argumentos. Então, eu tenho, se é para eu dar uma resposta argumentativa, é o meu ponto de vista. Ué, professora, e a interpretativa? A interpretativa é o ponto de vista do autor. Assista lá o nosso vídeo sobre resposta interpretativa. Não é a mesma coisa, aliás, totalmente diferente. Se é o meu ponto de vista, daí eu já deduzo o quê? Que eu tenho que colocar a primeira pessoa. O uso da primeira pessoa, do plural nós, ou primeira pessoa do singular eu. Do plural nós, do singular eu. Professora Letéia, como é que eu vou saber se eu tenho que fazer na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural? Vai ser pela pergunta, vai ser pela proposta que você vai receber, tá? Vem comigo aqui. Vamos continuar o nosso raciocínio do lado de lá. Deixa eu pegar a giz aqui e vamos nos transferir para lá. Comigo aqui. Então, se eu tenho assim, na sua opinião, deveria ocorrer a descriminalização, vai ter que cortar. Na sua opinião, tal. Tá, peraí, deixa eu lembrar. Descriminalização. Tá. A hora que você quiser, eu já volto. Você vai ter que escrever de novo. Descriminalização. Vamos de novo. Onde que você quer que eu volte? Eu me engasguei. Lê a frase e escreve. Lê a frase e continua escrevendo. Então vamos ao exemplo. Na sua opinião, vírgula, deveria ocorrer a descriminalização da maconha, a descriminalização da maconha em território nacional. Ponto de interrogação. Bom, então o que eu já sei disso? Eu tenho aqui uma pergunta direta. Aqui. Questão direta. Questão direta. Ótimo. Continuando a análise aqui deste exemplo. Na sua opinião, o que você tem aqui? Uma pergunta direta extremamente pessoal. Quer saber de fato o que você sabe, o que você acha sobre a descriminalização da maconha, tá? Então, bastante interessante que você misture a primeira pessoa do plural com um pouquinho de primeira pessoa do singular. Professor, eu posso aproveitar até e colocar um pouquinho de terceira pessoa? Pode, não tem problema nenhum, desde que você marque o uso da primeira pessoa do plural e um pouquinho da primeira pessoa do singular. Fiz a resposta inteira na terceira pessoa. Está errado. Está errado. Muito provavelmente você vai tirar 0, tá? Por quê? Porque foi uma pergunta bastante pessoal, tá? Na sua opinião, deveria ocorrer a descriminalização da maconha em território nacional? Sendo uma resposta argumentativa.
pense em 2 argumentos, tá? Então, minha opinião, qual é? Só que para eu sustentar esta minha opinião, eu tenho 2 bons argumentos? Por que 2, professora? 1 é muito pouco. 3 acaba sendo demais se nós pensarmos nessas universidades que têm pedido respostas argumentativas entre 10 e 15 linhas. A maioria entre 12 e 15, mas vamos ficar entre 10 e 15 linhas. Não cabe dentro da estrutura, conforme já nós vamos verificar, tá? Então, 2 argumentos. Estes argumentos, baseados nas estratégias argumentativas que nós já estudamos. Deem uma olhada na aula que fala sobre estratégias argumentativas, tá? Então, aqui, citação, dados estatísticos, fatos históricos ou alusão histórica, enumeração de ideias, comparações, exemplificações, e muitas outras, colocando 6 aqui, dentre as mais utilizadas, mas ainda temos outras. Professora, eu posso misturá-las? Pode misturá-las sim. Só que perceba que então, antes de você simplesmente resolver pela sua opinião, é preciso lembrar se você tem conhecimento temático. Esta é a maneira mais inteligente de resolver esta prova. Conhecimento temático. Porque às vezes você se organiza só para dar opinião, mas não consegue se organizar para defender a opinião. Foi por água abaixo, ok? Vamos mais para lá. Vamos usar aqui essa parte do nosso quadro e vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Pois bem, como é que eu estruturo esta resposta? Estrutura da resposta argumentativa. Vamos chamá-la de RA, tá? Estrutura da resposta argumentativa. Bastante interessante eu começar com a retomada da pergunta. Retomada da pergunta. Por exemplo, aqui, na sua opinião, deveria ocorrer a descriminalização da maconha em território nacional? Entendemos que deveria, sim, existir a descriminalização da maconha em território nacional. Inclusive, você bote reparo em como eu montei essa exemplificação, que eu utilizei as mesmas palavras da pergunta. É isso mesmo, utilize as mesmas palavras. Deixe para utilizar sinônimos depois, tá? Mais para baixo no decorrer do seu texto. No primeiro momento, você tem que utilizar as mesmas palavras. Então, eu faço a retomada da pergunta. Por que eu faço essa retomada da pergunta? Para localizar a banca corretora. Tá? Eu não posso começar um texto dizendo assim, uma resposta dizendo assim, sim, ponto, deveria, ponto. Ou sim, vírgula, deveria, ponto. Deveria o quê? Qual que é a lógica? Você está retomando o quê? Você ainda não disse nada. Então, fica sem lógica, fica sem coerência o seu texto, tá? Tá com problema de coesão textual aí também. Então, não faça desse jeito. Então, eu começo pela retomada da pergunta. Feito isso, feita a minha retomada da pergunta, eu também vou colocar, então, o meu ponto de vista. Então, eu vou dar a resposta ao que foi questionado. Eu vou dar a resposta ao questionamento. Professora, eu posso fazer essa resposta junto aqui com essa retomada, tá? Posso ir fazendo junto essa retomada e essa resposta? Por exemplo, deveria sim existir um processo de descriminalização da maconha em território nacional. Ponto. Ficou bom? Pode, tá? Agora, o que você não pode? Você não pode ir respondendo, explicando e não marcar seu ponto de vista.
e deixar para marcar o ponto de vista só lá embaixo. Não é que você vai zerar, mas você vai perder bastante nota. Dificilmente um vestibular vai te zerar se você colocar o ponto de vista lá no finalzinho, tá? Dificilmente. Normalmente existiu uma retomada ali, existiu, tá, um posicionamento. Perfeito. Só que a sua nota vai lá embaixo. Então, o que é muito bacana fazer? Seu ponto de vista lá em cima. Então, essa resposta aqui é o meu ponto de vista. Então, vamos lá. Meu ponto de vista. Eu estou considerando, querido aluno, que você já passou por aquele nosso processo, de você já pensou, você já se posicionou, você já se organizou, verificou se você tem ou não dois argumentos. Ah, eu não tinha, tive que mudar de opinião, porque é um texto argumentativo, como é que eu vou responder se eu não tenho argumentos? Então, eu estou considerando neste momento aqui que você já se organizou, ok? Então, retomei minha pergunta e dei a resposta. E agora? Agora eu vou trabalhar com os meus argumentos, né? Agora é momento de argumentar. Argumentos. Como que deve ser a organização deste meu argumento? Então, você vai colocar argumento 1, todo o processo que eu já vou explicar para você, depois argumento 2 e todo o processo que eu já vou explicar para você. Então, o que tem que ter um argumento? Tem que ter a ideia principal, tá? Que é o foco ali, né? Tem que ter a explicação desta ideia e tem que ter uma comprovação. Ideia, explicação e comprovação. Você vai fazer isso uma vez, argumento 1. Depois você vem e repete fazendo isso pela segunda vez com o segundo argumento. Percebe? Por isso que eu disse que é importante pensar antes. Prof, então é esta explicação e é esta comprovação, é nelas que eu vou ter que utilizar aquelas estruturas, aquelas formas de argumentar? Exatamente. Então, eu coloquei a minha ideia, agora eu vou explicar. Eu vou explicar através de uma exemplificação, vou comprovar através de uma explicação, eu vou explicar com as minhas palavras e vou comprovar com um dado estatístico. Então, é aqui que você demonstra o seu conhecimento temático, tá? É aqui que entra toda a sua leitura de mundo, tudo que você já estudou e assim por diante, ok? Beleza? Continuando aqui então um pouquinho. E aí é importante que nós tenhamos um fechamento desse texto, né? Um fechamento aqui. Pode funcionar muito bem como se fosse uma conclusão. Então, aqui, veja só, aqui eu posso trabalhar com a confirmação do meu ponto de vista. Então, confirmar o meu ponto de vista. Confirmar o meu ponto de vista, tá? Ou eu posso retomar a pergunta fazendo só uma confirmação mais leve, tá? Mas esta é a mais interessante. Confirmar o meu ponto de vista. Professora, e eu faço tudo isso, então, de que forma organizada ali na paragrafação? Vamos considerar que você tenha dois parágrafos em média, e esses parágrafos devem estar subdivididos em períodos. Ponto na mesma linha, letra maiúscula. Ponto na mesma linha, letra maiúscula, tá? Várias vezes. Nada de você montar tudo isso aqui em um parágrafo apenas de 15 linhas. Não vai ficar bom o seu texto. É importante que você monte essa estrutura numa média de 2 parágrafos. Ok? Na próxima aula nós vamos estudar as características do gênero resposta argumentativa. Muito obrigada e assistam a nossa próxima aula sobre características da resposta argumentativa.